Carlos, conta pra gente assim, qual que é o tipo de carga que é mais perigosa para tombamento? Bom, quando a gente fala em transportes, cara, todo tipo de carga tem risco de tombamento, né? Principalmente não pela carga em si, mas pela forma como ela é transportada. Basicamente, a gente trabalha muito na preocupação com cargas líquidas, né? Uhum. Cargas içadas também, né? Transporte de, principalmente de carne, né? Ela fica pendurada em ganchos, né? Então, conforme o motorista faz uma curva, a carga começa a se movimentar Aham. dentro do container, né? Isso causa um desequilíbrio no veículo e pode vir a tombar em função da velocidade que ele aplica, né? E cargas líquidas, elas se movimentam dentro do tanque, né? Dentro do Uhum. compartimento. É o que a gente chama de efeito slosh até, né? Ela vai, conforme a aceleração, a carga vem para trás, o líquido vai para frente, para as laterais, vai se movimentando dentro do compartimento. Uhum. E isso também causa um desequilíbrio, né? A gente vê muito, é muito comum tombamento de caminhões tanque, né? Que transportam combustíveis, produtos químicos, até água mesmo, né? Uhum. Justamente por essa movimentação, né? É a física que atua sobre o veículo, né? Nos treinamentos que a gente ministra, a gente até brinca com os motoristas, né? A gente fala assim que o motorista tem que conhecer um pouco de física, É. né? Porque a física, muitas vezes, ela está mais presente, né, nas atitudes, nas ações do caminhão do que o próprio motorista. Então ele tem que saber um pouco sobre aceleração, frenagem, a conhecida força centrífuga, força centrípeta. Força centrífuga é aquela também conhecida como força G, né? Quando você vai fazer uma curva com o teu carro, por exemplo, o teu caminhão, é aquela força que te joga contra a porta, né? Você Certo. sente aquela pressão que te joga para a lateral. Essa é a força centrífuga. E ela é muito presente. A própria gravidade também, né? Quando vai fazer uma subida, você percebe que o caminhão ele dá uma travada, uma seguradinha, é a gravidade que está atuando ali, está agindo, Uhum. né? Então, basicamente as cargas líquidas são o que a gente tem a maior preocupação, né? Justamente por essa movimentação que ela tem dentro do tanque. O que é diferente entre guiar um caminhão de transporte a granel, por exemplo, de um caminhão de transporte de carga líquida na operação, assim? Carga seca e carga líquida, né? A carga líquida ela se movimenta dentro do compartimento, né? Essa que é a grande diferença. Uhum. Então, nós temos transporte de leite, por exemplo, né? O veículo vai nas fazendas coletando o leite, ele não enche completamente o compartimento, ele vai enchendo gradativamente conforme ele vai passando nas fazendas. Uhum. E isso causa um efeito muito acentuado dentro do compartimento, né? O leite vai se movimentando muito de um lado para o outro, principalmente estradas de terra, como a gente conhece, né? Em fazendas e tudo mais. Tá. Isso potencializa o risco de um tombamento, por exemplo, né? E a carga seca, essa movimentação já não aconteceria, né? Mas o que a gente tem de grande diferencial aí é o condutor do veículo, né? O motorista. Quer dizer, a postura dele ao volante é que vai também determinar um aumento desse risco ou não, né? Quando você fazer uma curva a 30 km por hora, uma carga seca é uma coisa, vai fazer a mesma curva a 60, 70, 80 por hora, é completamente diferente, né? A gente tem essas forças físicas que atuam no veículo que vão realmente fazer a diferença, né? Vão jogar a carga para o outro lado. Se ele faz a curva para a esquerda, a carga vai ser jogada para a direita, né? Existe essa variação aí. E isso é que acaba ocasionando realmente o tombamento, né? A carga líquida é a mesma coisa, ainda tem o fator aceleração e frenagem que faz com que a carga movimente-se para frente, para trás, não só para os lados. Então o motorista tem que ter essa consciência, conhecer a carga que ele está levando, conhecer o veículo que ele está conduzindo, para poder fazer esse transporte, esse trajeto de uma forma mais segura, né? Mais consciente, né? Mas, Carlos, assim, qual que é a preocupação que o motorista de caminhão tem que ter para evitar? O que ele tem que saber para evitar o tombamento do caminhão? Bom, o caminhão ele tomba em duas situações, né? Vamos dizer assim, né? Em curvas, está fazendo uma curva, na realidade o motorista entra acima da velocidade possível para aquela curva, e quando ele percebe isso, que a curva é mais fechada do que ele imaginava, ele tenta corrigir a sua trajetória, tenta frear, isso gera um desequilíbrio,
né, no conjunto todo e ele acaba tombando. Né? Uhum. E, em retas, é a movimentação brusca, né? É a mudança de trajetória brusca, né, no volante. Né? Então, isso acontece também quando ele coloca o conjunto rodado, os pneus, para fora da pista, no acostamento, onde tem um degrau acentuado. Instintivamente ele quer puxar o veículo para dentro da via novamente, da pista novamente, então vira bruscamente o volante. Isso vai causar o desequilíbrio, vai iniciar o processo de tombamento, que começa lá no final da carreta, né? Se for um bitrem pela segunda carreta, o último eixo começa a levantar, Tá. e vai vindo de trás para frente, né? E muitas vezes o motorista não percebe que iniciou esse tombamento, ele não percebe mesmo. Só que quando levanta os pneus do cavalo, começa a levantar do truque, né, do cavalo, aí o processo já é irreversível, ele não consegue mais controlar o veículo. Então a dica que a gente dá, a regrinha, é quando isso acontecer, dele colocar, sem perceber, o veículo para fora da pista, no acostamento e tudo mais, não volte bruscamente, né? Tente reduzir a velocidade, não precisa nem frear. A própria desaceleração vai tratar de trazer a velocidade dele para uma velocidade mais adequada. Então tira o pé do acelerador, ele vai ver que a velocidade já vai baixar um pouquinho e aí ele volta suavemente para a pista, né? Ele não faz aquele movimento brusco, que é uma coisa que é natural da gente, né? Instintivamente a gente faz isso, né? Tá. Nas retas é isso que acontece. E nas curvas, entrar com uma velocidade mais adequada para aquela curva, né? O cérebro da gente muitas vezes nos prega algumas peças, né? Então você pensa que está numa velocidade baixa, porque o teu cérebro está acostumado àquela velocidade de 80 por hora, 90 por hora que você vem pela rodovia. Quando você vai entrar numa curva, que a curva é de 40 por hora ou 30 por hora, você pensa que está numa velocidade adequada e muitas vezes não está. Então, outra dica que a gente dá é: olhe o velocímetro, né? Veja que velocidade que você está antes de entrar na curva. Mesmo? Isso vai, com certeza, evitar muitos problemas para o motorista, muitos acidentes. Aquelas curvas que são um pouco negativas, né, em alças de acesso, tudo isso também acaba aumentando muito o risco de tombamento também, né, Carlos? Sem dúvida, Sérgio. A gente tem um problema grave nas curvas rotatórias, retornos, alças de acesso, que é a superelevação negativa, que a gente chama, né? Se a curva é para a direita, a pista foi desenhada para a esquerda, né, com uma caída para a esquerda, né, e isso acaba levando o veículo, né, induzindo o veículo também para sair da pista. Esse é um problema crônico que existe nos grandes centros, porque essas vias elas não foram projetadas para veículos pesados, né? Na realidade, toda essa via que a gente tem nas cidades, nos grandes centros, ela foi projetada para veículos leves. Né? Então, isso levaria um dinheiro absurdo para poder reparar essa superelevação, que diminuiria muito os acidentes, tá? Sem dúvida alguma. Essa é uma preocupação. Eu costumo dizer nos treinamentos que as vias são construídas por engenheiros civis e os veículos por engenheiros mecânicos, e eles não conversam entre eles. Então sempre houve esse problema, essa dificuldade de adequar as vias aos tipos de veículos, principalmente os mais atuais, os mais novos. A gente fala em caminhão, os caminhões aumentaram muito de tamanho de anos para cá, né? A gente tinha muito aqueles caminhões toco no passado, depois foi para truque, aí foi para carreta, Vanderleia. Hoje a gente tem bitrens, rodotrens, super bitrens, enfim, os veículos aumentaram muito de tamanho. E as ruas não, né? As vias que a gente passa continuaram as mesmas, com os mesmos problemas, e a superelevação é um deles, né? Precisaria um investimento muito alto para corrigir isso, e os governos efetivamente não vão fazer isso, né? Então o que a gente pode fazer? É alertar os motoristas sobre esses problemas, né? E para que ele entre numa alça de acesso, numa rotatória, num retorno, numa velocidade adequada, que normalmente tem que ser abaixo daquela que a sinalização está colocando, né? A sinalização está dizendo que aquela curva, aquela alça, ele tem que entrar 40 km por hora, tá a placa lá de 40 km por hora, nós orientamos para ele entrar com 10 a menos, entra com 30, né? Principalmente se estiver carregado, né? Se estiver carregado, a orientação é justamente essa, entra com 10 a menos, então não siga as placas, né? Não obedeça as placas. Parece algo
até absurdo a gente falar isso, né? Mas é verdade. Não obedeça às placas. Porque essas placas que estão aí, elas são feitas para automóveis, para veículos leves de uma forma geral. Não para caminhões, veículos pesados, ônibus. No caso de estar fazendo uma curva, no caso de um bitrem, fazer uma conversa com um bitrem, e você conseguir perceber que o teu segundo conjunto começou a levantar os pneus, qual que é a reação que tem que ser tomada nessa situação? Bom, normalmente ele não percebe que está começando a levantar, né? Mas se ele perceber, a orientação que a gente passa é ele corrigir a velocidade dele, né? Porque se começou a levantar, é o processo de tombamento que se iniciou, então a única forma de reverter isso é reduzindo a velocidade, né? Para de acelerar, tira o pé do acelerador, freia suavemente, não freia bruscamente, suavemente, né? Muitas vezes a própria desaceleração até já vai resolver o problema, também não precisa nem frear, né? Mas a única forma, a orientação que a gente passa é essa, né? Reduz a tua velocidade para poder controlar o veículo novamente. Agora, é difícil o motorista perceber, né? No segundo conjunto, que começou o processo de tombamento. E vem de trás para frente, começa a levantar o último eixo, o penúltimo vem vindo. Quando ele percebe, já chegou até nas rodas aqui do cavalo, né? Vamos dizer assim. Quando começou a erguer do cavalo, já o processo é irreversível, ele não tem controle mais sobre isso, ele vai tombar. Ricardo, assim, você tem acesso a muita informação, né, de tombamentos, né? E qual tombamento é mais perigoso para o motorista? O tombamento para o lado direito ou o tombamento para o lado esquerdo? As estatísticas mostram que o tombamento para o lado esquerdo, o lado do motorista, ele causa danos maiores ao veículo e ao condutor, né, ao motorista, justamente pelo fato de estar do lado dele. E pelo que a gente avalia, a gente vê nos eventos, quando ele tomba sobre um guarda-reio, é pior ainda, né? Chega a ser, os danos chegam a ser maiores ainda, justamente por isso, o guarda-reio vem na direção dele. Então, é muito perigoso esse tipo de evento, de acidente, porque os danos são altíssimos, né, ao veículo e as vidas, né, dos motoristas, principalmente, né? É importante ele usar o cinto de segurança também. Isso vai mantê-lo firme no assento, o que pode melhorar um pouquinho, vamos dizer assim, as chances, né, de sobrevivência. Mas que o tombamento para o lado esquerdo realmente é o mais grave que a gente vê. Entendi. Mas o tombamento para o lado direito, quando o motorista está sem o cinto, também é muito problemático também, né? Sem dúvida. Nós já vimos alguns casos, algumas investigações de acidente, inclusive, que eu participei, que o motorista sai literalmente voando, né? Ele sai, inclusive, sai pelo para-brisas, né? Alguns casos até curiosos, que ele sai andando, né? Estava sem cinto, saiu, foi jogado para fora da cabine do caminhão e conseguiu sair andando. Mas são exceções. Normalmente ele se machuca e se machuca muito.